Autolab em Ação, Wesley Góes, e essa é a terceira temporada do Intensivão edição especial que aconteceu em maio. E com certeza você vai absorver agora o que ficou de melhor desse trabalho. Vem comigo nessas incríveis aulas que nós preparamos para você. E nós vamos agora ver um videozinho. Nesta aula, conheceremos um pouco como era o mundo da eletrônica antes da criação do transistor. A história do transistor começa há mais de 60 anos, em 1947. Com o término da Segunda Guerra Mundial, as armas e equipamentos bélicos não eram mais prioridades. E as indústrias em todo o mundo, devido às necessidades trazidas pela economia pós-guerra, necessitavam avançar em outras direções. A tecnologia da época não favorecia o desenvolvimento. Os equipamentos de telecomunicações, computadores e telefonias possuíam um grande número de válvulas e relés. E os sistemas eram lentos. Além da tecnologia ser ineficiente e espaçosa, era muito afetada por fatores externos. Insetos sempre eram vistos entre as válvulas, fazendo-as apagar na hora errada e produzir resultados incorretos. Daí surgiu o termo bug, que significa erro na informática. Antes do transistor, havia no mundo apenas 2 computadores. O primeiro, criado na Inglaterra em 1944, o Colossus Mark I, possuía 1.500 válvulas e começou a ser usado para decifrar as mensagens em código da Alemanha nazista. O segundo, criado nos Estados Unidos em 1946, o ENIAC, Electronic Numerical Integrated Computer, possuía 17.468 válvulas e 70.000 resistores. Media 2,6 metros de altura, 26 metros de comprimento, pesava 27 toneladas e ocupava uma área de 63 metros quadrados. Esse computador realizava 5.000 cálculos matemáticos por segundo, o que é hoje feito por qualquer calculadora de bolso. A busca de novas tecnologias fez com que cientistas em todo o mundo buscassem um dispositivo eletrônico que substituísse com vantagens os relés e válvulas. Diversos testes foram feitos com uma infinidade de materiais. Alguns deles comportavam como condutores, outros como isolantes. Mas, depois de muitos testes, uma surpresa. Alguns materiais não se comportavam nem como condutores, nem como isolantes. Ora conduziam corrente elétrica, ora a bloqueavam. Descobriu-se os semicondutores e surgiu finalmente uma alternativa tecnológica interessante para os relés e válvulas. Em 1947, nos laboratórios da Bell Telephone em Murray Hill, estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, Barton e Brighton inventaram o transistor de silício e germânio. E inicialmente demonstrado em 23 de dezembro de 1948 por John Barton, Walter Hauser Brighton e William Bradford Shockley. Na ilustração, veja o protótipo do primeiro transistor que foi inventado. De lá para cá, houve uma série de mudanças e avanços que mudaram completamente a forma como as pessoas interagem com o mundo. Afinal, há aparelhos com processadores por toda a parte: celulares, iPods, câmeras digitais, microcomputadores e tantos outros. Toda essa tecnologia graças aos processadores, que são basicamente formados por bilhões de transistores. Podemos dizer que o transistor é a invenção mais importante do século. Ele mudou a sociedade. Basta ver a evolução nos meios de transportes, comunicações, governos, finanças, etc. Tudo mudou com a criação do transistor. Nesta aula, apresentamos o mundo antes do transistor e as mudanças que ocorreram após a sua invenção. Todo o aparato tecnológico existente atualmente e que trouxe grandes avanços deve-se graças à sua criação. Aí está, um pouco da história do transistor, que é um componente que revolucionou a eletrônica. Tá ok, pessoal? O transistor revolucionou a história da eletrônica, sendo capaz de avançar em muitos anos, tá ok? A eletrônica digital. Não só o transistor, como também
o diodo, ok? Então, vamos para o próximo slide. Contém base, coletor e emissor, recebe sinal de entrada, terminal de saída e aterramento. O objetivo de utilizar o transistor é que os processadores não têm potência suficiente para suportar a carga de uma bobina de ignição, por exemplo. Os microcontroladores são componentes que trabalham com baixa corrente e baixa tensão, e por isso há a necessidade de um transistor para fazer o trabalho pesado. Ou seja, é basicamente um relé. Aí está base, coletor, emissor, base, coletor, emissor. Ou seja, ele tem a base, onde nós controlamos, né, vamos dizer, a corrente, o coletor, onde ele recebe a baixa corrente, e o emissor, que é capaz de elevar até um determinado valor de corrente superior, é claro. Então, essas são as simbologias utilizadas, tá ok? Nos transistores, tá? Vocês vão ver essa simbologia muito quando forem para análise de datasheet, tá bom? Para folha de dados do componente, ou seja, a identificação do componente. Aí está um esquema elétrico, onde nós temos um processador, né? Onde nós temos um resistor de base, tá? Um microcontrolador, conhecido como PIC, pode ser chamado, tá? Nós temos ali a estrutura lógica, né? Sendo mostrada nas cores azul, vermelha e branca, né? No processador, nesse camarada aqui, ó. Temos aqui o sinal da base, o coletor e o emissor. Beleza? Aí está o acionamento de um eletroinjetor de uma forma muito interessante. Vamos para o próximo slide. Olha aí a injeção acontecendo. 5 volts saindo do processador, acionando, né, na base do transistor. Ele já é normalmente aqui, tá, aterrado no emissor. Recebe o sinal 5 volts, que aciona o injetor 12 volts, ok? Aí está alguns valores, tá? Algumas formas de teste do transistor, tá? IRF são as iniciais de transistores MOSFET. Aqui nós temos uma outra especificação de um transistor NPN e um transistor PNP, tá? Esse amigo aqui, ó, ele testa os transistores PTH, tá? Esse aqui é um transistor para você identificar se ele é PNP ou NPN, tá? Então, pessoal, é bem bacana a gente entender esses componentes, porque eles estão completos em centrais, estão em muitas centrais, ok? A forma como se testa. Tá? Então é isso. Obrigado por nos assistir até aqui. Com certeza você aproveitou o máximo. E com isso eu quero te convidar a conhecer o nosso curso de Eletrônica Embarcada 2020, que está incrível e é o curso mais completo do mercado que nós trouxemos e preparamos para você. Então, a Autolab te convida e te agradece até aqui. Te vejo no próximo episódio.